Segundo o teorema de Cayley e Hamilton, né, a matriz A ela satisfaz a própria equação característica. E nós já tínhamos visto isso antes, em que a determinante de SI menos A, sendo S, né, a variável que nós estamos trabalhando, I é a matriz identidade e A é a matriz de estados, né? Então a determinante de SI menos A, ela vai me dar a equação características, ou seja, a equação que contém os polos do meu sistema. Quando eu quero fazer, né, o inverso, sair do espaço de estados, da notação de espaço de estados, e chegar na função de transferência, eu posso utilizar essa equação aqui, ó, em que G de S é igual a matriz C multiplicado por SI menos A, inversa, multiplicado por B. Lógico que essa função de transferência aqui é em malha aberta, né? Se eu tiver a minha malha já fechada, com o meu vetor de controle K, ao invés de trabalhar com A aqui, eu vou trabalhar com A menos BK, tá? Que é quando nós temos lá a nossa malha fechada. Bem, vamos falar um pouquinho aqui então do conceito de dualidade. Quando nós geralmente fazemos uma operação de minimização, por exemplo, de uma empresa, né? Minimização de custo de um produto. Automaticamente, ao reduzir o custo de um produto, nós conseguimos aumentar o lucro em relação àquele produto, né? Você faz a modelagem, encontra lá uma equação de custo, né, do seu produto e reduz esse custo. Automaticamente você vai estar aumentando o lucro. Seria a mesma coisa se eu fizesse lá uma equação para fazer uma otimização de lucro. Automaticamente você estaria reduzindo o seu custo. Então existe aqui, na verdade, uma dualidade entre custo, né, e o lucro obtido. Quando você reduz um, você aumenta o outro, e vice-versa, tá? Que é a dualidade que nós conhecemos aí em alguns processos. Aqui nesses conceitos que nós trabalhamos aqui em espaço de estados, também existe a dualidade, tá? E a dualidade aqui existe, por exemplo, quando nós fazemos o teste de controlabilidade e observabilidade em bases específicas. Nós iremos comparar aqui a base canônica controlável e a base canônica observável. Só lembrando para vocês, olha, na forma canônica controlável, as minhas equações de estado, né, e de saída. X ponto é igual a x mais BU, y é igual a cx mais DU. Isso na canônica controlável. Na canônica observável, que é uma outra base, eu sei que Z ponto é igual a matriz A transposta, né? A matriz A da canônica controlável passa a ser a matriz A transposta na canônica observável. A minha matriz B aqui passa a ser a matriz C transposta. E a minha matriz C aqui passa a ser a matriz B transposta. Então existe esta correlação entre essas duas bases. E aí o que acontece? Se eu fosse fazer o teste de controlabilidade na base canônica controlável, eu iria utilizar isso daqui, né? B, AB, até A elevado a N menos 1 vezes B. Se eu pegar e fizer o teste de controlabilidade agora na base canônica observável, quem é B? B na canônica observável é o que? C transposta. Quem é A na canônica observável? É a matriz A transposta, ok? Quem é a matriz C? A matriz C é a matriz B transposta. Então notem que quando eu faço o teste de controlabilidade, né, na canônica controlável, e faço o teste também de controlabilidade na canônica observável, é como se eu estivesse obtendo o teste de observabilidade na canônica controlável, ok? Por quê? O teste de controlabilidade na canônica controlável é B, AB, até A elevado, né, A elevado a N menos 1 vezes B. O teste de observabilidade na canônica controlável é isso daqui, ó, C transposto, A transposto, C transposto, né, e assim por diante. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, fiz o teste de controlabilidade aqui na canônica controlável. O teste de controlabilidade na base canônica observável é equivalente ao teste de observabilidade na canônica controlável. Então aqui existe o que? Uma dualidade. O que isso quer dizer para a gente? Quando eu faço o teste de controlabilidade em uma base, automaticamente ela já está me dando a resposta do teste de observabilidade na outra base. Lógico que nós estamos falando dessas duas bases específicas, canônica controlável e canônica observável. Tá ok? Então existe esta dualidade. A mesma coisa aqui, ó, teste de observabilidade na canônica controlável, né?
C transposto, A transposto, C transposto, até, né, A transposto elevado a N menos 1, C transposto, né? Só lembrando para vocês que aqui, ó, C multiplicado por A transposto é igual a A transposto, C transposto, operação com matrizes, tá? E aí quando eu faço o teste, né, da observável, né, o mesmo teste na matriz, né, canônica observável, notem que ele me dá aquela matriz da controlabilidade na canônica, não na canônica observável aqui, né, mas na canônica controlável. Então, essa novamente é a dualidade que eu falei para vocês. Se eu faço o teste de controlabilidade na canônica controlável, ela me dá o resultado do que? Da observabilidade na canônica observável. Se eu faço o teste de observabilidade na canônica controlável, ela já me dará a resposta do teste de quê? De controlabilidade na canônica observável. E assim vice-versa. Isso é chamado de dualidade, tá? Porque essas duas, elas mantêm uma relação entre elas. Então, ó, assim a observabilidade de um sistema pode ser verificado testando o quê? A controlabilidade no outro e vice-versa, tá ok? É a dualidade entre essas duas bases, base canônica controlável e base canônica observável. E aqui nós vamos falar da detectabilidade. Nós já vimos o conceito de estabilidade, né? E agora detectabilidade. Aqui eu tenho a seguinte questão: se um polo ou um modo, né, ele não for observável, né, mas ele for estável e, né, ele não é observável e é estável, não vai me trazer problema. E aquele modo que é observável se ele for instável, eu consigo, né, aplicar no meu sistema de controle e trazer este modo para estabilidade. Este é o conceito de sistema, né, considerado detectável. O que é um sistema detectável? Se eu tiver os modos, né, não observáveis, eles precisam ser estáveis. E se eu tenho um modo, né, que ele é observável, ele pode sim ser instável, tá? E aqui existe a dualidade com o conceito de estabilidade. Se vocês se lembrarem lá no conceito de estabilidade que nós vimos, lá eu precisava que aquele modo não controlável, ele precisava ser estável, né? E aquele modo, né, instável, ele precisava ser controlável. Então aqui nós também temos essa dualidade desses dois conceitos, tá ok? Coloquei até uma observaçãozinha aqui, ó, que o sistema ele é detectável, né, se todos os altos valores, como nós falamos de altos valores, estamos falando dos polos, ou das raízes da nossa equação característica, né? Se todos os altos valores instáveis são observáveis, tá ok? Se é instável, preciso conseguir medir este alto valor, ou este polo, né? Ou se os altos valores não observáveis já são naturalmente estáveis, ou seja, estes possuem parte real negativa. Desta maneira, nós teremos então um sistema detectável. Poderemos trabalhar com um sistema deste sem o menor problema. Aí vocês podem perguntar novamente: Edson, mas não traz nenhuma diferença no meu sistema? O único problema é que se você tiver, né, aquele modo que é estável e é não observável, você só não vai conseguir melhorar a performance dele, mas ele não vai te trazer problema, porque ele já é naturalmente estável, ok? Aqui, só relembrando para vocês, eu trago uma matriz de transformação. Nós já vimos antes essa matriz de transformação. É uma matriz de transformação específica para passar de qualquer base para a base canônica controlável. Ah, Edson, significa que a gente só precisa ou só deve trabalhar na canônica controlável? Não, mas é uma das bases muito utilizadas. Se eu quiser sair de qualquer base e transformar aquela representação de uma base qualquer para a base canônica controlável, eu irei utilizar a matriz T. A matriz T é igual a MW, tá? Em que a matriz M, ó, a matriz M é aquela matriz de controlabilidade. E a matriz W é a matriz dos coeficientes da minha equação característica, ó. Notem que eu tenho aqui, ó, a diagonal secundária com valor unitário, a matriz triangular inferior nula e a matriz triangular superior, ó, ela é preenchida com os coeficientes da minha equação característica. Ó.
A1, A2, A3 até a N menos 1, ok? Então essa matriz aqui nós vamos precisar para mudanças de base, de qualquer base, para a base canônica controlável. Nós iremos precisar utilizar ela lá na frente, ok? E aqui então vamos colocar estes conceitos que nós aprendemos em prática, né? Vamos fazer alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, g de s, que é a função de transferência do meu sistema, s mais 1 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Como que eu represento na canônica controlável, na representação em espaços de estados? Minha matriz A, ó, 0, 1, menos 2 e menos 3, então está aqui, ó, meus coeficientes negativos de trás para frente, né? A minha matriz B, 0, 1 e 1, e a minha matriz C, que é 1 e 1, ó, está aqui. E a minha matriz D tem o mesmo número de linhas que a matriz C e o mesmo número de colunas que a minha matriz B. Ok, representei em espaços de estados na forma canônica controlável. Vou fazer os testes. Fiz o teste aqui de controlabilidade, ó, B a B. Ok, já vi aqui que os dois vetores são linearmente independentes. Quando eu peço o número de posto da minha matriz, ó, ele é igual a 2. Significa que eu tenho dois vetores independentes. Controlabilidade de saída, CB, CAB e D. Eu só tenho aqui um vetor, né, de saída. Eu só tenho uma saída, que é o Y1. Note que eu também só tenho uma função de transferência, estão correlacionados. Então, este vetor ele já é linearmente independente. Só tem um vetor, ele é linearmente independente. Mas olhem aqui o resultado, ó. Observabilidade, né? C transposto, C multiplicado por A, entre parênteses, transposto. Notem que aqui, ó, eu tenho dois vetores iguais. E quando eu pedi o rank da matriz de observabilidade, foi igual a 1. E deveria dar 2. Ele está me dizendo o quê? Que tem um vetor independente e o outro dependente. Então, ó, aqui eu teria problema com a minha observabilidade. Significaria o quê? Que nem toda mudança na saída do meu sistema teria uma mudança no estado do meu sistema. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Que eu teria aqui. E qual foi a origem deste problema, né? Eu teria um problema porque eu não conseguiria estimar, se eu precisasse estimar a variável de saída a partir da mudança de estado. E por que eu tive este problema? Notem que a minha equação característica é S mais 1 multiplicado por S mais 2. Então aqui eu tenho cancelamento de polos com zeros. Foi aonde me deu o problema na observabilidade do meu sistema. Ok? Vamos para o próximo exemplo aí. Eu mantive a minha equação característica S mais 1 e S mais 2 e mudei aqui, ó, no meu exemplo, né, S mais 3. Não tenho cancelamento de polos e zeros. Fiz os testes, né? Montei aqui, ó, notem que eu montei no espaço de estados, fiz a representação em espaço de estados na base canônica controlável. Matriz A, matriz B, matriz C, ó, 3 e 1, 3 e 1, matriz D. E fiz o teste. Controlabilidade, completamente controlável, de estado completamente controlável. Completamente observável. Notem que aqui, ó, o rank foi igual a 2. Dois vetores linearmente independentes, dois vetores linearmente independentes, e a minha controlabilidade de saída, um vetor que deu, né, logo o número de postos é igual a 1, significa que este único vetor ele é linearmente independente, não tem outro vetor para comparar com ele, ok? E eu só tenho uma saída porque eu só tenho uma função de transferência. Então notem aqui que nós fizemos todos os testes de controlabilidade, né, observabilidade e a controlabilidade de saída. Ok? Este daqui é o exemplo ideal para que nós possamos trabalhar para projetar os nossos sistemas de controle. Já passando aqui para vocês, os nossos sistemas de controle que nós iremos trabalhar aqui, serão necessários ter a controlabilidade de estado e a controlabilidade, né, e a observabilidade. Controlabilidade de saída também seria possível aqui, mas nós daremos ênfase no controle por realimentação de estados. Então, a controlabilidade, né, de estados e a observabilidade para que nós possamos empregar, né, o conhecimento teórico que nós tivemos até aqui. Ok?